Ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário aquele que se aproxima de Deus, creia que Ele existe e que é galardoador, recompensador daqueles que o buscam. Preste atenção numa coisa. Tem gente que está buscando a Deus para ter uma bênção. Tem gente que está buscando a Deus para ter uma casa, para ter um carro, para ter uma saúde, para ter uma esposa, para ter tudo isso. A fé que ele está em Deus é para fazer uma barganha, é para fazer uma troca. Eu vou fazer isso, Senhor, mas o Senhor me dá alguma coisa em troca. Mas a fé não é isso. Essas bênçãos que Deus está falando de galardão, não é coisas que se passam, não é coisas que se acabam, são coisas celestes, são coisas eternas. Mas nós estamos tão apegados a este mundo que nós buscamos para as coisas terrenas. E em outro ponto, você não busca Deus para ter coisas. Você busca Deus para ter Deus. Nós somos um desastre nisso. Não, vou falar, eu sou um desastre nisso. Um desastre nisso. Jesus precisava orar? Não, Jesus não precisava. A comunhão com o Pai que tinha ele. Mas ele saía para orar. Ele não estava querendo a atenção dos outros, ele não estava querendo o holofote de homem. E nós estamos querendo o holofote de gente, querendo o holofote de homem. Você tem que querer o holofote de Deus. Você tem que querer estar juntinho de Deus. Andar com Deus. E fé nele. Se você tem alguma dúvida de quem é Deus, do caráter dele, dos atributos, por isso que é interessante, isso não tem. Nós temos que estudar os atributos de Deus, nós temos que estudar a obra de Deus para saber o Deus que nós estamos seguindo. E quando alguém falar, nossa, quem é seu Deus? Meu Deus é o que criou os céus, terra, mar. Meu Deus é que fez todas essas coisas maravilhas. E meu Deus foi aquele que enviou o unigênito Filho dele para nos salvar. Vamos para mais um herói quebrado da fé. Pela fé, Noé, divinamente avisado das coisas que ainda não se viam, temeu, teve reverência, e para a salvação da sua família, preparou a arca, pela qual condenou o mundo, e foi feito herdeiro da justiça, que é segundo a fé. Com certeza, Noé já tinha ouvido falar da geração dele, que vivia muito tempo, do que Deus tinha feito. Da criação, de tudo, do pecado do homem. Só que Deus viu graça em Noé. Falei Moisés? Não, né? É Noé. Deus viu graça em Noé e falou: Noé, se prepara, tá? E era um lugar deserto, quase não tinha chuva. Ó, daqui a determinado tempo eu vou mandar um dilúvio que vai arrasar com tudo, porque a maldade dos homens chegou até no nariz. Imagina se esse homem cruza os braços e vai deitar, vai viver a vida comum dele, igual todo mundo, beber, comendo, dormindo, não agisse. Ele ia aparecer, meus irmãos. Nós somos um tipo de Moisés aqui hoje, porque a arca salvou a vida deles. A arca nossa hoje é Jesus Cristo. Nós precisamos estar em Cristo para ser salvo. Mas assim como Deus deu uma missão para Noé, para ele fazer a arca, para ele trabalhar arduamente, que não foi fácil, Deus nos dá uma missão. Eu vou voltar, eu vou julgar as nações. Propague o meu reino, propague o evangelho, anuncia. Com certeza Noé foi uma parábola na vida daqueles homens. Você é doido? O que você está fazendo? Você nem chove aqui, você é louco? E os outros hoje nos chamam de louco. Você é doido? Você crê que Jesus é Deus mesmo? Você crê que Ele morreu por você mesmo? Você crê? Eu creio, meu amigo. Se eu tiver errado, não vai dar elas por ela. Mas se eu tiver certo, meu amigo, e nós estamos certos, queira Deus, Ele veio, a recompensa é certeira. A recompensa celeste é certeira, meus irmãos. Então, abra essa Bíblia sua, conheça o seu Deus e proclama, anuncia. Uns vai receber, outros vai rejeitar, não tem problema, mas a nossa missão é essa, é ser uma parábola viva diante das pessoas. Pela fé,
Abraão, sendo chamado, obedeceu, indo para o lugar que havia de receber a herança, e saiu sem saber para onde ir. Pela fé, ele habitou na terra da promessa, como em terra alheia, morando em cabanas, com Isaac e os herdeiros, que ele mesmo chamou. Abraão estava lá no Ur dos Caldeus, adorando os deuses dele, que ele adorava os deuses territoriais dele. De repente ele ouve uma voz. Vocês estão ouvindo Deus falar com vocês? Vocês estão ouvindo a palavra de Deus? Deus está falando com vocês, arrependa, creia. Ele falou, Abraão, sai da sua terra, se movimenta, vai para a terra que eu te mostrarei. Ele titubeou? Não, ele foi. É isso que Deus está fazendo. Vinde a mim. Você está cansado? Você está sobrecarregado? Vinde a mim. Me conheça. Saiba quem eu sou. É isso o convite do Evangelho. E entenda que depois que você tem a realidade da fé em Deus, você vai se tornar um peregrino. Você vai se tornar um extraterrestre diante das pessoas. Porque as pessoas vão estar fazendo as coisas erradas, vai estar fazendo as coisas que Deus não aprova, e você vai estar lá. Por que você não faz isso? Por que você não faz aquilo? Você não vai jogar na cara dela que você pertence a outro reino. Você não vai jogar na cara dela que tem um rei que governa a sua vida e que agora você anda de acordo com o que ele te pede. Você não vai fazer isso com a pessoa. Mas você vai mostrar para ela que tem um outro caminho. Aliás, outro não, né? Tem um caminho, como foi pregado aquele dia. Que a porta é estreita e o caminho é apertado. Andar do jeito que nós queremos é lá, mas andar do jeito que Deus quer, o caminho é apertado. Fazer a vontade de Deus, o caminho é apertado. E o que, meus irmãos? Herdeiros da mesma promessa. A promessa que Deus fez para Abraão, que ele seria pai de muitas nações. O que eu não posso deixar de falar com vocês, senão a gente perde toda essa linha que o autor está trazendo, é a linha do descendente, que pisaria a cabeça da serpente, o Jesus Cristo. É essa família que está sendo tratada aqui, na maioria deles, é a família do Redentor. Abraão, Isaac, Jacó, e nós vamos ter outros aqui para frente. Olha lá para você ver. Olha lá. Porque esperava a cidade que tem fundamentos, da qual o construtor é Deus. Falou com eles, está lá para ir para a terra terrena, conquistar uma terra terrena, mas a mente deles não estava no terreno. A mente suas não pode ficar aqui no terreno, aqui é passageiro. Os nossos olhos têm que estar postos nos céus, a nossa mente, o nosso coração, a nossa vida tem que estar direcionada a Deus. Buscai em primeiro lugar o reino do céu e a sua justiça. Comida, bebida e vestimenta vos serão acrescentados. Olha lá, pela fé também a mesma Sara recebeu a virtude de conceber e deu à luz já fora da idade, porquanto teve por fiel aquele que tinha prometido, pelo que também de um só homem já amortecido descenderam tantos em multidão, como as estrelas do céu, como a areia do mar. De muitas das vezes Abraão tentou ajudar Deus. Muitas das vezes, quando a gente não sabia, a gente tentava ajudar Deus a nos salvar. Porque como se a obra de Jesus não fosse suficiente. Eu tenho que ajudar mais um pouquinho, eu tenho que fazer mais um pouco ali. Aí Jesus está bom? Nunca vai estar, meus irmãos, porque a obra que ele fez lá na cruz é infinita. O finito não tem como fazer o infinito. E Sara creu. Preste atenção. São pessoas estéreis. Sara já era estéril desde novinha, agora já estava avançada em idade. Abraão já estava com 100 anos. O que um homem de 100 anos aguenta fazer, meus irmãos? Teve que haver um extraordinário na vida deles. Mas muitas das vezes, tanto nós como eles, não falei que você quer herói quebrado, ele falhou várias vezes. E uma das falhas dele foi tentar colocar Eliezer no lugar da promessa. Eliezer não vai ser a promessa. Olha para a estrela do céu, olha para ele, mas você pode contar, a sua descendência vai ser inumerável como a mesma. Agora preste atenção. Depois, Sara tentou ajudar Deus de novo. Abraão, pega Agar. Tem um filho com Agar, teve Ismael, filho da petição. Não era o filho da promessa. Abraão, o filho da promessa vai vir de você e de Sara. Para colocar Eliezer não precisava de milagre. Para colocar Ismael como herdeiro não precisava de milagre.
mas para o nascimento do herdeiro da promessa, teve que ter um milagre. Para o nascimento do nosso Senhor Jesus Cristo, que é o descendente principal, teve um milagre. Maria concebeu pelo Espírito Santo. Vocês estão gravando isso aí? Então, para a nossa vida ser transformada, para a gente fazer parte dessa família aqui, desses grãos de areia, dessa estrela no céu, há um milagre na nossa vida. E qual que é o milagre? Não é circuncisão. O milagre é a fé no nosso Senhor Jesus Cristo. A mesma fé que Abraão teve, a mesma fé que esses homens teve, é a fé que nós precisamos ter. Que nós precisamos ter. E aqui, você faz parte da família de Abraão. Você não tem sangue de Abraão, não tem não. Mas você é filho de Abraão pela fé. Pela fé no nosso Senhor Jesus Cristo. E essa fé que nos justifica. Olha lá, meus irmãos, 13 ao 16. Todos eles morreram sem fé. Sem fé não, corrija eu. Todos eles morreram na fé, sem terem recebido as promessas, mas vindo-as de longe e crendo nelas, e abraçando-as, confessaram que era estrangeiro, que era peregrino. Que promessas era essa, meus irmãos? É a promessa da vinda do Redentor, é a promessa da vinda do Salvador, é a promessa da vinda do Messias. Jesus não tinha vindo, Cristo não tinha vindo em carne ainda, mas ele estava olhando. Um dia Deus vai enviar o descendente. Um dia Deus vai enviar a promessa de salvação para nós. E o que? Eles eram estrangeiro, peregrino nessa terra. Você é cidadão do céu, você que é peregrino. Não se apega a nada, se apega a Deus. Porque os que isso dizem claramente mostram que buscam a outra pátria. Coloca no seu coração, faça arder no seu coração. Eu busco uma outra pátria. O meu reino não é deste mundo. O meu reino é celestial. E o meu Senhor está lá sentado no trono. Um dia todos os inimigos serão colocados debaixo do pé dele. E ele vai reinar sobre tudo. Nem vai precisar da luz do sol, porque a luz do Senhor vai nos iluminar. E se na verdade se lembrasse daquela onde haviam saído, teriam oportunidade de tornar. Mas agora desejam uma pátria melhor, isto é, a celestial, pelo que também Deus não se envergonha deles, de chamar seu, porque já lhes preparou uma cidade. Canaã era a terra prometida terrena, mas nunca foi a promessa Canaã terrena. A promessa sempre foi a celestial. A promessa sempre foi um corpo glorificado. A promessa sempre foi um lugar sem pecado, sem escuridão, sem trevas, sem tristeza, sem morte, sem coisa ruim. Sempre foi a promessa. Enquanto os seus olhos estiverem só ao seu redor, só no momento aqui agora, só no porvir aqui agora, você vai viver uma pessoa frustrada. Você vai viver uma pessoa triste. Mas se os seus olhos estão na recompensa final, que nós já sabemos que a recompensa é ter Cristo. Não adianta nada estar lá no céu, rua de ouro, de cristal, e se o Senhor não estiver lá, o que adianta? E é a mesma coisa nós aqui, se o Espírito Santo não estiver em nós, Cristo não estiver governando em nós, o que adianta a nossa vida? Não adianta nada. Nós vamos passar daquelas lenhas lá secas, sem fogo, sem chão, que não serve para ser usado para nada. Se nós não tivermos fé genuína no Deus Criador, nós não vamos fazer nada, nós vamos continuar sentados na nossa casa, nós vamos continuar só assistindo televisão, assistindo filme, só fazendo coisa do mundo, passando short no céu. Nós vamos alimentar só de coisa do mundo. Escreve o que eu estou falando. Olha lá, meus irmãos. Pela fé, Abraão ofereceu Isaac como sacrifício. Aquilo que ele mais amava, o ídolo do coração dele. Você me ama mesmo? Pegar ele. E nem tinha havido ressurreição, mas pelo que Deus fez com Abraão e fez com Sara, ele vai nos dar, ele vai nos restaurar, meus irmãos. E olha lá, meus irmãos, olha lá, Abraão, o Isaac é seu descendente, esse que vai vir da promessa. Agora sim dá ele. Na hora que foi sacrificar Isaac, que Isaac é um tipo do que Cristo fez, mas o verdadeiro tipo está o cordeiro que Deus preparou para Abraão. Né? Jeová Jireh, Deus provê. Aí o que Abraão fala? Deus tinha poder para ressuscitar.
que isso tem a ver com nós? Nós cremos na ressurreição. Nós não cremos na reencarnação, vai encarnar, não. O nosso evangelho da ressurreição, nós vamos ressuscitar no último dia, nós vamos ser transformados no corpo de glória. E o que, meus irmãos? Pela fé, Isaac, lá, abençoou Jacó. E se você ler lá as bênçãos que ele dá para Jacó, não cumpriu em Jacó, mas cumpriu no Jacó melhor e verdadeiro, Jesus Cristo. Todas aquelas bênçãos é gigantesca demais. A família de Jacó, os irmãos dele, não se prostrou sobre ele, mas todos os reinos da terra, nações, se prostram diante de Jesus. Se não prostrar agora, vai ter que prostrar lá na glória. Não tem problema não, se você não quer curvar agora, se você não quer arrepender agora, um dia todos os joelhos vão se prostrar, que ninguém pode ficar de pé diante de Deus, diante da glória dele. E olha lá, ó. Pela fé, Isaac abençoou Jacó e Esaú no tocante às coisas futuras. Pela fé, Jacó, próximo da morte, abençoou cada um dos seus filhos e José, e adorou encostado na ponta do bordão, do cajado dele. Passou a bênção para a família, passou a bênção para todo mundo, profetizando coisas futuras. Meus irmãos, você está com o cajado na mão aí? Vocês têm um cajado aí? Ele tem que ser passado para o seu filho, ele tem que ser passado para frente, ele tem que ser passado para outras pessoas, o evangelho, o reino, todas essas coisas tem que ser passado para frente. Olha lá, meus irmãos, pela fé, José não queria estar lá no Egito, mas ele falou, pega os meus ossos e leva lá e coloca junto com meus pais. Porque ele acreditava, meus irmãos, que na ressurreição do último dia, ele ressuscitaria junto. Ele tinha fé na promessa. Agora olha que interessante. Pela fé, Moisés nascido foi escolhido 3 meses por seus pais. E os pais dele não tiveram medo da ordem do rei. Qual que era a ordem, meus irmãos? Era matar todos os primogênitos. E ele cuidava do menino. E nós vimos o que? Depois de Moisés foi criado para ser príncipe. Tudo do bom e do melhor. Dinheiro, mulheres, sabedoria, tudo de bom foi colocado na frente de Moisés. Mas Moisés escolheu, meus irmãos, ser maltratado com o povo de Deus do que por um pouco tempo aproveitar as delícias dos mundos. As delícias dessa terra, o gozo dessa terra, que são poluídos, meus irmãos, é passageiro, vai passar. É preferível sofrer como cristão. É preferível ser perseguido. É preferível sofrer afronta. Você é crente mesmo? É preferível você passar por outras coisas, porque a recompensa celeste é maior.